Eu sou Murilo Antunes Alves. Nasci em Itapetininga e, pelo que me contaram posteriormente, por volta do 12:30 do dia 28 de abril de 1919. O rádio comecei dia 1º de outubro de 1938 na Rádio São Paulo. Naquele tempo o prefixo era PRA5. Naquela época, nas cidades do interior, havia mania de serviços de alto-falantes. Então, geralmente na praça principal, e com o passar do tempo, Itapetininga foi numa praça Marechal Deodoro, que era conhecida popularmente como Largo dos Amores, porque à noite os casais iam lá fazer footing, namoro, etc. Então, havia um serviço de alto-falante, que era lida publicidade comercial e tocava música, era uma espécie de uma estação de rádio só para o local. E eu, estudante, me senti atraído e acabei sendo locutor nesse serviço de alto-falante durante quase um ano. Então, quando eu vim para São Paulo, eu me senti, agora eu vou tentar rádio. Pensei em tentar o rádio. Nos primeiros instantes não foi muito fácil, e eu acabei também trabalhando num serviço de alto-falante na Rua Direita, quase na Praça da Sé, que funcionava à noite. Fiquei lá acho que uns 2 ou 3 meses, mas trabalhei como locutor lá. E comecei a procurar uma forma de poder entrar em rádio. E me ensinaram que, normalmente, naquela época, quem queria entrar em rádio tinha que fazer teste. Às vezes fazia concurso para entrar em rádio. E havia as rádios mais conhecidas, a Rádio Educadora, eu cheguei a fazer um teste lá. Normalmente a gente passava e dizia assim, não, está muito bom, então deixa seu nome e endereço. E ficava o nome e endereço. E eu fui deixando. Olá, se você chegou até aqui, é sinal que está gostando. Então, ajude-nos a crescer. Faça a sua inscrição no canal e já deixe o seu like. A memória do rádio lhe agradece. Acontece que eu trabalhava em rádio naquela época, e nós já estávamos em 1938, eu estava no pré-jurídico de São Francisco, trabalhava na Rádio São Paulo um músico itapetiningano, muito conhecido naquela época, chamado Pinheirinho. Ele tocava muito bem bandolim e cavaquinho. A particularidade é que o Pinheirinho era irmão de uma grande brasileira itapetiningana, que foi talvez a primeira aviadora aqui no Brasil, que era a Nésia Pinheiro Machado. Então, o Pinheirinho, irmão da Nésia, trabalhava na Rádio São Paulo. E eu fui procurar um dia, falei, Pinheirinho, eu gostaria de trabalhar em rádio. O problema é que é difícil, tem muita gente que quer trabalhar em rádio. Aí inaugurou-se a Rádio Cultura. A Rádio Cultura naquela época estava no Jabaquara. Eu fui lá, fiz concurso, passei também, fica o nome, mas ninguém não me chamava. No dia 30 de setembro de 1938, eu passei, eram 3 ou 4 horas da tarde, na Rádio São Paulo, que era na rua 7 de Abril, quase em frente onde depois veio a ser a Rádio Tupi. Era ao lado da Biblioteca Municipal, tudo foi demolido. Mas eu passei e encontrei, como é, Pinheirinho? Nada de novo? Ele falou, escuta, sabe que hoje de manhã aqui 2 locutores brigaram com a direção. E se a memória não me falha, um era o Zé Ferreira Fontes, que foi um locutor famoso da época, e o outro parece que era o Ribeiro Filho. Então, os 2 tiveram um desaguisado e pediram demissão. Então ele falou, acho que é possível que haja uma oportunidade. Então ele me levou lá, me apresentou. O diretor da época que me atendeu era o Pedro Edmundo Santoro. Foi diretor comercial da Rádio São Paulo, depois trabalhou na Rádio Record. Eu conversando com o Santoro, ele disse, bom, o senhor tem prática? Eu disse, eu já falei no interior. Ele disse, então vamos fazer um teste. A Rádio São Paulo tinha uma espécie de auditório e o estúdio era separado por um vidro. E as pessoas assistiam a programação num auditório pequeno, ali na Rua 7 de Abril. E eu me lembro como se fosse hoje, no auditório sentaram o Antônio Toledo Passos, que também depois foi diretor da Rádio São Paulo, o Pedro Edmundo Santoro e o Armando Bertoni, que era diretor artístico da Rádio São Paulo. Então eu entrei lá no estúdio para fazer o tal teste, a maneira de fazer teste. E quem entrou comigo para apresentar e fazer as perguntas foi o Valdemar Cilione. Eu me senti à vontade porque o Valdemar Cilione tinha feito um teste comigo lá no Jabaquara, na Rádio Cultura. E o Cilione, então, começa. Bom,
leia aqui, porque naquele tempo, isso é bom que se ressalte, naquela fase do rádio era proibido o improviso. Não podia haver improviso no rádio. Não havia jingle, não havia spot. Então, tudo que era apresentado, o locutor tinha que ler, porque gravação também não havia, só havia gravadores em acetato, que era um disco grande, gravação mecânica, não era nem eletrônica. Então, a gente tinha que ler. Ele começa, anuncia esse programa aqui. Então, tinha a programação, programa de música americana. Vamos ouvir agora Cole Porter, não sei o quê, orquestra de Glenn Miller, ele anuncia. Aí ele dizia, agora, lê essa notícia. Tinha muita notícia. Depois, lê um anúncio, porque os anúncios vinham já separados por intervalo. O locutor tinha que pegar aquilo, 4 anúncios. Pega lá, Casimira Nobis, não sei o que, tal, a Casa dos Pacoá 40, mas não sei o que, a Roda da Sorte, ele lia os anúncios. E eu fiz tudo aquilo. Aí veio a parte final, que foi, a presença do Espírito me ajudou. A mania de todo teste para locutor, eles queriam que fizesse improviso. Então, o Cilione diz assim, bom, agora o senhor vai fazer um improviso. Você está aqui no estúdio, de repente chega na rádio o ministro da Guerra. E naquele tempo não era ministro do Exército, era ministro da Guerra. Então, o ministro da Guerra, como é que você anunciaria a presença dele? E eu, meio brincando, disse assim, eu não me lembro agora o nome do ministro da época, mas naquela ocasião eu perguntei, como é o nome do ministro da Guerra? O Cilione colhido de improviso, não interessa, não sei dizer o nome, diga lá. Eu disse, não, eu sei, mas o ministro da Guerra é o general fulano de tal. Eu não sabia. E já vi que os que estavam me ouvindo lá acharam graça no auditório. Então eu falei, com enorme satisfação que registramos nesse momento a presença em nossos estudos de Sua Excelência, o general fulano de tal. Então gostaram, eu saí, aí o Santoro, que era quem me recebeu, me levou lá para a sala dele e disse, escuta uma coisa, o senhor pode começar amanhã? Não. Ele disse uma coisa que o tempo não mudou. Ele disse assim, porque eu não me lembro, vamos supor se fosse hoje, eu tinha pensado, vou ganhar pelo menos uns R$500 ou R$1.000, pelo menos, pensei. Chegou lá e disse assim, bom, o senhor não tem grandes ilusões em matéria do ordenado, hein? Nós só vamos poder pagar para o senhor aí R$150, por exemplo. Naquele tempo era R$150 mil. Porque ele disse isto. Se eu sair aqui na porta e disser que preciso de um locutor, tem gente que paga para trabalhar em rádio. Isso não mudou muito, continuou ao longo dos anos. Bom, mas aí, no dia seguinte, eu comecei e o primeiro programa que eu fazia, me deram o horário das 5 às 6. Programa Broadway Melody. Então, era só de música americana. Então, todo dia eu fazia. No mesmo dia, na outra vaga, estreou o Geraldo Zé de Almeida. O Geraldo era locutor do Rio de Janeiro, tinha vindo para São Paulo e, como houve essa vaga, eu fiz das 5 às 6 e o Geraldo ficou com o horário das 6 às 8, porque a hora do Brasil, naquele tempo, a Voz do Brasil, a hora do Brasil, era às 8 horas da manhã. Então, estreamos no mesmo dia, eu das 5 às 6 e o Geraldo das 6 às 8.